Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo em mais uma live aqui pelos canais da Biaquices, seja pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter e também pelo Instagram, no Arrasta para Cima, tá? Vocês podem acompanhar. Então, pessoal, eu hoje tenho a honra de receber aqui o doutor Valentim Gentil, que é psiquiatra, o professor Laranjeira também, psiquiatra, o nosso secretário de políticas, né, antidrogas, o secretário Quirino Cordeiro, e já os meus parceiros nessa luta, nesse combate à liberação de drogas, que é o senador Eduardo Girão e o ministro Osmar Terra. Então, é um prazer também ter todos vocês aqui nos acompanhando, e hoje nós vamos abordar o tema do PL 399, que se propõe a liberar o plantio de maconha sob a justificativa de que seria para fins medicinais. Nós vamos abordar o tema, os 3 psiquiatras aqui presentes vão poder falar sobre os efeitos da maconha na saúde física e mental dos usuários, principalmente, vamos enfocar aí os jovens, os adolescentes, e vamos também mostrar a desnecessidade desse projeto quando nós vivemos agora num governo que se preocupa com todas as pessoas, que é pró-vida, mas que combate as drogas e que já está cuidando para que a substância, a única substância, uma entre 490 substâncias que existem na maconha, que é o CBD, né, canabidiol, ele já poderá ser ofertado gratuitamente para quem necessita dele para a sua saúde. Então, eu vou passar primeiramente a palavra para o doutor Quirino Cordeiro, que é psiquiatra e é o nosso secretário para políticas, né, antidrogas. Então, secretário, por favor. Bem, boa noite a todos. Deputada Biaquices, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema tão relevante. Parabéns pelo seu trabalho, enfim, que você tem realizado contra esse projeto de lei e a favor de pautas que são definitivamente importantes para a nossa sociedade. É um prazer estar aqui com o professor Ronaldo Laranjeira, professor Valentim Gentil, que foram meus professores. Então, estar aqui com eles, para mim, é uma grande satisfação. Eu gostaria também de dar aqui minhas saudações ao senador Eduardo Girão, ao ministro Osmar Terra, que eu tive a grande satisfação de trabalhar aqui no Ministério da Cidadania e com quem aprendi e continuo aprendendo muito. Bem, nós, na verdade, estamos diante de um projeto de lei de grande gravidade para o país. O projeto de lei 399 de 2015, na sua versão atual, deputada, tem como objetivo claro a liberação da maconha no Brasil. Essa é uma questão bastante importante para nortear aqui a nossa conversa nessa noite. Esse projeto de lei ele foi apresentado inicialmente no ano de 2015 na Câmara dos Deputados pelo deputado federal Fábio Mitidieri e previa, naquela ocasião, apenas a regulamentação de produtos à base de cannabis. Esse era o objetivo do projeto de lei apresentado, então, em 2015, o projeto de lei 399. Porém, há cerca de 2 semanas, o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, apresentou ao presidente da Câmara dos Deputados um substitutivo a esse projeto de lei, que o modificou de maneira bastante importante e bastante grave. Esse substitutivo, então, que deve ser colocado em votação agora na Câmara dos Deputados, pelo presidente da Casa, se for aprovado, trará uma série de problemas para a nossa sociedade. Aqui eu elenquei os principais deles, enfim, para a gente poder tomar ciência dessa situação. O primeiro deles, na verdade, é que esse substitutivo passa a permitir o plantio em larga escala de maconha no Brasil, o que levaria, na verdade, à total impossibilidade de fiscalização desse processo, aumentando muito, deputada, a oferta de maconha para a nossa população de maneira completamente descontrolada. Inclusive, o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou na semana passada uma nota técnica colocando justamente a sua preocupação na dificuldade que o Brasil teria
para fazer uma fiscalização nesse processo, enfim, de plantio em larga escala do Brasil. Existe um temor muito grande por parte desse estudo divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para possíveis desvios desses produtos, enfim, para o crime organizado, para o narcotráfico, o que aumentaria muito a oferta de maconha para a nossa sociedade e aumentaria muito o poder do narcotráfico. É interessante também ficar claro que o Ministério da Agricultura soltou também uma nota técnica contra esse processo de plantio em larga escala. E nós também tivemos uma nota divulgada pela Associação Nacional dos Policiais Federais, que também coloca a sua preocupação em relação a esse ponto do projeto de lei. Esse substitutivo permite também, deputado, a produção, industrialização e comercialização de produtos à base de cannabis, não apenas para fins medicinais, ou seja, vai totalmente de encontro, né, aquilo que era previsto no projeto de lei original. O projeto de lei original, então, só para nós relembrarmos, previa a regulamentação de medicamentos à base de cannabis. Esse substitutivo agora, apresentado pelo deputado federal Paulo Teixeira, coloca a possibilidade, então, da fabricação, industrialização, comercialização de produtos à base de maconha, não somente para fins medicinais, o que pode também aumentar a oferta desses produtos na nossa sociedade e causar problemas, enfim, para a oferta de produtos com efeito entorpecente para a nossa população. Uma outra questão é que esse documento, esse substitutivo, ainda possibilita o uso irrestrito medicinal de derivados de cannabis. Aqui vale uma explicação para os amigos que estão nos acompanhando, deputado, porque hoje, na literatura médica, existe apenas evidências científicas que dão sustentação para o uso compassivo de apenas uma molécula que compõe a cannabis, que é o canabidiol. E é isso, na verdade, que as entidades médicas dão sustentação, preconizam, que é o uso apenas dessa molécula, o canabidiol, por uso apenas restrito em algumas situações clínicas, como, por exemplo, quadros convulsivos, quadros epiléticos de difícil controle em crianças e adolescentes. Para outros quadros clínicos, o canabidiol não tem comprovação científica, e vale lembrar também que outras moléculas que compõem a cannabis, como, por exemplo, o THC, também não tem comprovação científica. Então, hoje, as entidades médicas brasileiras, como Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, Academia Nacional de Neurologia, Sociedade Brasileira de Pediatria, todas essas entidades, então, acabam dando suporte apenas para o uso muito restrito e apenas do canabidiol, né? Agora, a grande questão é que esse projeto de lei permite o uso medicinal irrestrito da cannabis. E qual é o problema disso? O problema é que, na verdade, essa possibilidade colocada pelo projeto de lei abre uma enorme brecha para que esses produtos derivados de cannabis, inclusive com alta concentração de THC, né, que é a substância que causa os efeitos entorpecentes da maconha e que causam alteração do sistema nervoso central, lesão cerebral. Então, é possível que, por meio dessa brecha, pessoas que fazem uso recreativo, o uso da maconha buscando seu efeito entorpecente, possam, então, conseguir esses produtos não para fins medicinais, mas para fim entorpecente. Ou seja, haveria uma enorme facilitação do acesso aos derivados da cannabis no Brasil para uso entorpecente. Essa é uma realidade, por exemplo, encontrada em vários estados americanos que legalizaram a possibilidade do uso medicinal irrestrito da cannabis. É que dependentes de cannabis possam buscar acesso a esses derivados da cannabis, não para fim medicinal, mas para fim entorpecente. É importante também, deputado, ficar claro aqui que essa é uma estratégia que vem sendo utilizada em vários lugares do mundo, essa estratégia de um passo a passo. Primeiro, tentando se vender a ideia de que a maconha teria uma série de ações medicinais, porque, na verdade, nós acabamos de ver que não é verdade. Existe uma única molécula que tem ação muito restrita terapêutica, né? Agora, se tenta vender a ideia de que a cannabis teria várias ações medicinais, e esse é um grande problema. Tem um relatório publicado, deputado, em 2018, pela Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, que é um órgão ligado à Organização das Nações Unidas,
mostrando a gravidade desse processo que tem ocorrido em vários países que estão tentando fazer aqui no Brasil, porque isso acaba levando uma diminuição da percepção de risco das pessoas em relação aos graves efeitos, na verdade, que a maconha traz, né? A maconha é um fator de risco por uma série de problemas de saúde. Então, essa questão de ficar se vendendo a ideia de que a maconha tem efeitos medicinais, efeitos terapêuticos e pode ser usado de maneira irrestrita, isso é muito perigoso, porque pode diminuir nas pessoas a percepção de risco e levar que pessoas possam acabar buscando a maconha porque acham que essa droga não vai ter tantos problemas, aliás, pelo contrário, que pode, inclusive, ter ações benéficas para elas, né? Desse modo, então, fica absolutamente claro que o substitutivo do projeto de lei, apresentado agora pelo deputado federal Paulo Teixeira, não tem qualquer interesse em facilitar o acesso de pacientes a medicamentos derivados de cannabis no Brasil. O que esse projeto busca, na verdade, é liberar a maconha para fins entorpecentes. Aliás, vale a pena informar aqui aos amigos que estão nos acompanhando que, no que diz respeito ao uso terapêutico de derivados de cannabis, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou, no ano passado, uma resolução que regulamenta o registro e venda de produtos à base de cannabis no Brasil, como prevê, inclusive, o projeto de lei 399 na sua versão original. Porém, a Anvisa, em uma decisão absolutamente técnica, naquela ocasião, deputada, já não aprovou o plantio da maconha no nosso país, justamente por conta de todos os riscos envolvidos nisso. E, nesse particular, vale a pena dizer que a Anvisa publicou agora, há cerca de 10 dias, uma nota técnica mostrando a sua preocupação com esse projeto de lei. E, nesse tópico específico, também é importante frisar que o Ministério da Saúde, na semana passada, anunciou a possibilidade agora, então, da incorporação do canabidiol no SUS para oferta gratuita de tratamento para as pessoas. Isso para mostrar que o governo federal, na verdade, não é contra, né, o tratamento de pessoas que precisam usar o canabidiol. Muito pelo contrário, está trabalhando para poder prover para essas pessoas acesso a esse tratamento, respeitando, obviamente, todas as recomendações das entidades médicas brasileiras. Agora, o que a gente é contra no governo federal, isso sim, é um projeto de lei como esse, que busca, na verdade, se esconder atrás de verdadeiros dramas pessoais, familiares, de pacientes que apresentam necessidade do uso do canabidiol, para vender a ideia de que a gente precisa plantar maconha no Brasil, que a gente tem que liberar a maconha no nosso país. Então, isso o governo federal é contra. Desse modo, então, hoje no Brasil, não há qualquer necessidade, deputada, de uma lei federal para regular o acesso de pacientes a medicamentos derivados da cannabis no Brasil. Além disso, então, né, como eu já disse, o Ministério da Saúde tem trabalhado, agora recentemente, para incorporar o canabidiol no rol de medicamentos ofertados gratuitamente para as pessoas. Desse modo, o texto apresentado pelo deputado Paulo Teixeira é um verdadeiro cavalo de Troia, né? Ele se coloca, em tese, como preocupado em ofertar medicamentos à base de cannabis para a população brasileira, porém, o que ele faz, na verdade, é buscar liberar a maconha no Brasil. E a gente precisa ficar muito, muito atento para isso, porque nós temos, basicamente, dois grandes grupos de interesse hoje na Câmara dos Deputados, deputada Bia, buscando a liberação, então, a aprovação desse projeto. O primeiro deles é um grupo ideológico ligado, enfim, a partidos de esquerda no Congresso, que tem enxergado nesse projeto de lei uma verdadeira brecha para liberar a maconha no Brasil com fins entorpecentes, já que essa é uma das bandeiras de muitos desses partidos de esquerda na Câmara dos Deputados. O próprio Paulo Teixeira é um histórico defensor da liberação da maconha como uma droga entorpecente, tem buscado essa brecha agora nesse substitutivo para colocar, enfim, em ação a sua posição. E nós temos enfrentado também na Câmara dos Deputados um outro grupo de interesse, que é o grupo de interesse que busca, por meio desse projeto de lei, criar um grande mercado consumidor de maconha no Brasil. Ou seja, e é importante ficar claro aqui que nenhum desses grupos de interesse, na verdade, busca o bem-estar da nossa população, busca o bem-estar das nossas famílias. Então, o que está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados, deputada Bia, é uma verdadeira manobra que estamos vendo, então, para aprovar às pressas esse projeto de lei que muito
será maléfico para a nossa sociedade. Muito obrigada, secretário Quirino. Os esclarecimentos já começaram, assim, já abriram a nossa live, jogando luz no tema, abordou vários aspectos, as pessoas estão acompanhando aqui com muito interesse, e eu agora vou passar aqui a palavra, então, para o doutor Valentim Gentil, que é psiquiatra, é um grande especialista em esquizofrenia, e vamos deixar, então, que ele possa falar o que ele entende sobre esse projeto, os riscos, para que você que está nos acompanhando entenda que não tem nenhuma intenção por trás desse projeto de cuidar das criancinhas que precisam do canabidiol para poderem ter uma vida melhor e mais saudável, quando elas têm convulsões e são refratárias a outros medicamentos. Pode até ter parlamentar que seja imbuído desse espírito, que queira votar a favor, porque foi convencido disso. Mas, para isso, esses esclarecimentos de hoje vão mostrar, tá, que por trás desse projeto tem realmente muitos interesses escusos, como citou o doutor Quirino, 2 grupos aqui, um que é ideológico, e o outro que está interessado realmente no comércio, em faturar alto em cima dessa liberação. Por favor, doutor Valentim Gentil, então. Obrigado, deputada Bia Kicis. É um prazer estar aqui em companhia do meu amigo e grande colega Ronaldo Laranjeira, meu colega Quirino Cordeiro, que está fazendo um trabalho fantástico, representando a universidade no governo. É uma honra estar ao lado aqui do senador Girão e de rever o meu colega também, médico, o deputado ministro Osmar Terra, que eu acompanho no seu brilhante trabalho há bastante tempo. Eu queria dizer que eu fui professor de farmacologia nos primeiros 15 anos da minha carreira médica. E eu nunca me preocupei muito com a maconha. Existiam drogas muito mais interessantes do que a maconha quando eu era professor de psicofarmacologia. Existia o LSD, existiam os alucinógenos em geral, que eram coisas que fascinavam a gente quando era jovem. Maconha era uma coisa pouco usada no Brasil até os anos 50. Quando eu me formei em 1970, ainda maconha não era uma coisa que todo mundo falava, não tinha um grande mercado. Mas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, em alguns outros lugares, talvez em função até da guerra do Vietnã, a maconha se expandiu. E nos Estados Unidos, com o movimento hippie, então, isso expandiu muito. E aí se começou a ver algo que antes era raro, que são os efeitos graves induzidos pela cannabis nas suas várias preparações. A maconha é uma delas, mas existem outras formas que têm alta concentração desse THC, do tetraidrocannabinol, que são, hoje nós sabemos, que são uma interferência muito maciça sobre o desenvolvimento do sistema nervoso e sobre a regulação do funcionamento do cérebro. Além de todos os efeitos periféricos em outros órgãos. Na esteira disso, começaram a haver trabalhos sobre a planta fazendo com que ela tivesse maior concentração desse THC, porque ele é o que induz os efeitos psicotogênicos e esses efeitos... Quirino usou um termo interessante, quer dizer, são efeitos psicológicos indutores de alucinações, distúrbios de percepção, vivências anormais, que são parte daquilo que os hippies procuravam nos anos 60, no início dos anos 70, que de repente a população começou a experimentar como se fosse uma coisa leve. Com esse aumento do teor de THC, começaram a aparecer os efeitos mais graves. A própria Organização Mundial da Saúde ficou 20 anos sem falar sobre a cannabis. Até 2016, quando ela fez uma reunião
na Suíça e publicou um livrinho alertando que tudo o que a gente sabe sobre a cannabis, sobre a maconha, sobre as outras formas de preparação, o haxixe, coisas assim, tudo o que a gente sabe se refere a uma época que a maconha tinha baixo teor de THC e tinha um pouco de canabidiol. O que hoje está sendo usado nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, no Uruguai e, infelizmente, no Brasil também, não tem nada a ver com tudo o que a gente está vendo de ruim que foi documentado nos últimos 50 anos sobre os efeitos da cannabis. A população que hoje está consumindo esses altos teores de THC vai ter as consequências disso daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Então, um alerta da diretora da área de drogas nos Estados Unidos, a doutora Nora Volkow, é que tudo o que nós sabemos provavelmente vai ser subestimar as consequências, não só sobre as psicoses, porque as psicoses agudas voltam com tratamento ao normal. As psicoses crônicas são incuráveis. Os quadros de esquizofrenia são incuráveis. As depressões voltam ao normal. Os ataques de pânico a gente consegue tratar. Mas tem uma porção de outras coisas incuráveis, além dos quadros esquizofreniformes, que felizmente eles são raros, eles não ficam visíveis. Quando a gente vê um jovem que se tornou psicótico com um quadro que parece esquizofrenia, a gente diz, ah, não, vai ver que ele tinha uma predisposição. Isso não vai acontecer com outros jovens, não vai acontecer com meu filho, não vai acontecer comigo. Eu sou jovem, estou vendo meu colega de faculdade, meu colega de escola, o meu amigo de infância se transformar num indivíduo psicótico crônico. Eu vou falar, ah, coitado, ele tinha uma vulnerabilidade, a gente não sabia, mas isso não vai acontecer com a gente. Não é verdade. A gente não sabe quem são as pessoas vulneráveis e a gente tem informações de que a própria incidência de esquizofrenia está aumentando. Ao contrário do que as pessoas dizem, a incidência de esquizofrenia está aumentando. Mas, outra vez, felizmente isso não é a coisa mais frequente na população. A gente não vê muita gente com esquizofrenia. Só 1% da população tem a infelicidade de adquirir um quadro de esquizofrenia que tem múltiplas causas e o THC é um componente causal. Ele não é a causa da esquizofrenia, mas ele é um componente causal. Existem estudos mostrando que, além de aumentar a incidência da esquizofrenia, se a gente conseguisse tirar o THC de Londres, de Amsterdã, de Paris, a gente reduziria significativamente o número de novos casos de psicoses graves crônicas, como esquizofrenia. Outra vez, isso a gente quase não vê, a não ser quem trabalha na área, e nós estamos atendendo cada vez com mais frequência. 10 anos atrás, no Hospital das Clínicas, onde eu trabalhei até o ano passado, eu perguntava para o pessoal da área de álcool e drogas, por que vocês nunca falam de maconha? Vocês falam de álcool, vocês falam de cocaína, vocês falam de crack, por que vocês não falam de maconha? E a resposta dos meus colegas não existe demanda. As pessoas não vêm procurar tratamento para isso. Hoje elas vão. Hoje elas estão indo procurar tratamento. Tanto por estarem mais informadas, tanto porque elas sabem que a maconha é um componente causal e vêm buscar tratamento. E, às vezes, a gente pode ajudar a melhorar a dependência. Mas reverter um quadro de esquizofrenia, a gente não consegue. A gente consegue aliviar, tratar, as pessoas conseguem viver, mas elas não ficam curadas. Diferente de transtorno bipolar, diferente de depressão, diferente de pânico, diferente da própria dependência, tem coisas irreversíveis. Mas, outra vez, é infrequente, as pessoas não veem, está aumentando a incidência. Daqui a 10, 20 anos, a incidência vai ser bem maior. Mas, por enquanto, a gente está vendo isso só nos estudos mais sofisticados. Só que tem uma porção de outras coisas que são frequentes e também são irreversíveis. E aí é que as pessoas precisam entender o que está acontecendo com seus filhos, o que vai acontecer com seus filhos, o que acontece com elas mesmas. Prejuízo na educação, prejuízo na escola, prejuízo cognitivo, coisas irreversíveis. Não são coisinhas transitórias que você para de usar e isso melhora. É prejuízo para o desempenho escolar, é prejuízo para a formação profissional, é prejuízo para conseguir exercer o seu trabalho profissional no futuro. E algumas coisas que todos nós já vimos, que é aquele seu amigo, aquele seu parente, aquele seu filho, que começa a falar coisas que a gente não consegue entender por que eles estão falando aquilo, não faz sentido.
De repente, são as ideias meio mirabolantes, como dizia um paciente. São coisas que são muito frequentes. Você vê, de repente, o sujeito tem uma lógica que não é compartilhada com o grupo. Começa a falar coisas estranhas. Ele não está psicótico. A gente não vai levar para um tratamento psiquiátrico, mas ele começou a ficar diferente. Ele conversa sempre com umas histórias meio mirabolantes, meio estranhas, umas ideias meio estapafúrdias. Eu não quero dar exemplos, mas eu conheço pessoas muito próximas a mim que, de repente, começaram a falar coisas que a gente dá risada. Não dá para acreditar que as pessoas estão fazendo conexões lógicas onde não há lógica alguma. Esse é um dos quadros que a gente chama de transtorno de personalidade esquizotípica. São sintomas psicóticos subclínicos. Eles não são suficientes para a gente dizer que o indivíduo ficou psicótico, que ele precisa fazer um tratamento para esquizofrenia. Mas não é normal. E muitos desses quadros são irreversíveis. Então, tenta lembrar quantas pessoas a gente conheceu no cursinho, no colégio, na faculdade, amigos, parentes, que de repente começaram a ficar sem atingir o potencial que a gente esperava deles. E de repente começaram a falar coisas que não dá para acreditar que eles estão falando isso, que não tem conexão lógica, que estão tentando criar uma outra realidade, uma pseudo-realidade. E aí vem a questão da pseudo-criatividade. E aí nós temos uma porção de pessoas que ocupam cargos importantes ou que são líderes de formação de opinião, ou músicos, compositores. Eles podem usar isso, às vezes, de uma forma artística, mas não é o esperado que eles usassem esse tipo de pseudo-criatividade para fazer a sua arte. Infelizmente, isso outra vez vai ficar mais frequente, porque agora, além de tudo isso, a liberação do uso em bebidas, em comidas, em coisas assim, em cosméticos. O Ronaldo provavelmente vai mencionar algumas dessas coisas nos Estados Unidos. É ridículo o que tem de composto da cannabis em balas, guloseimas, cremes, batons, coisas para fins sexuais. Não dá para acreditar que as pessoas estão fazendo isso por interesse comercial. Isso é uma mega indústria. Nós estamos na situação mais ou menos equivalente à da indústria do álcool nos anos 30, da indústria do tabaco nos anos 50, e a única diferença é que nem o álcool nem o tabaco causam psicose. Então, é muito grave. Nem a cocaína causa esquizofrenia. Só tem, aparentemente, depois o Ronaldo pode me corrigir, mas aparentemente só metanfetamina é capaz de causar um quadro semelhante ao que o THC consegue causar cronicamente. Então, LSD não causa, crack não causa. Para de tratar, para de tomar, volta, trata, volta. Não fica com sequela irreversível. O problema todo agora existem também os canabinoides sintéticos. E esses são centenas. E eles são feitos para induzir efeitos mais intensos e mais duradouros do que do THC. Não tem nada de medicinal nessa história. O THC pode ter um pequeno uso medicinal para algumas coisinhas, para tratar náusea, de quimioterapia. Existem até preparações comercializadas que têm um pouquinho de THC com um pouquinho de canabidiol. Sativex é uma dessas substâncias. Nada nesse projeto 399 tem a ver com isso. O que está se propondo falar é de maconha medicinal. Maconha medicinal é a mesma coisa que falar de ópio medicinal. Não tem cabimento. Uma coisa é você ter papoula medicinal, imagina, a árvore do salgueiro em vez de ácido acetil salicílico. Não. Nós temos condições de ter moléculas medicinais que podem ser administradas com segurança, com eficácia comprovada. E o que nós temos ao lado disso é uma multiplicação de moléculas que interferem com esse sistema endocannabinoide, que é importante para a regulação do funcionamento do sistema nervoso, que causam, além disso, uma porção de outros malefícios em outras partes do corpo, por interesse comercial. Então, esse projeto, infelizmente, esse projeto 399, do ponto de vista médico, não faz sentido. Do ponto de vista de segurança da população, não faz sentido. Isso aqui é entrar na cola de interesses internacionais poderosíssimos
de um mercado estimado em bilhões de dólares. E outra vez, isso é diferente de qualquer coisa que tenha a ver com a indústria farmacêutica. Essa história de que a indústria farmacêutica que não quer que comercialize substâncias da cannabis é mentira. Não tem comparação. Então, eu acho que, infelizmente, nós estamos expostos a uma campanha orquestrada internacional com múltiplos interesses que tem conflitos importantes com a saúde. E como médico, como psiquiatra, eu sei que a gente tem limitações no que a gente é capaz de prevenir. E não existe nada que a gente possa fazer melhor quando você tem uma coisa irreversível do que fazer a retirada do componente causal que contribui para isso. E o THC é um deles. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Valentim, pelos seus esclarecimentos, muito importantes. E agora eu vou passar para o professor Laranjeira, também, mais um psiquiatra aqui conosco. E o doutor Laranjeira, ele trabalha com dependentes químicos. Então, certamente, ele vai ter muita coisa importante para passar para a gente. Por favor, doutor Laranjeira. Precisa abrir o seu som, o microfone está travado. Agora. Ronaldo, clica aí que você tem que ligar o microfone. Embaixo na tela. Eu sei. Às vezes, mas... Voltando, espero que eu possa falar agora. Eu agradeço a presença de todos. É um grande privilégio para mim estar junto com vocês aqui. Como, do ponto de vista médico, né, acho que o Valentim resumiu todos os aspectos médicos, o professor Quirino também. Não faz o menor sentido nós facilitarmos o mercado de maconha que já está facilitado, né? O que aconteceu nos Estados Unidos com a legalização da maconha foi com um aumento significativo de crianças e adolescentes passaram a ser usuários de maconha. E aumentou em 40% a busca de cuidados de psiquiatria devido ao uso da maconha. Isso aconteceu no Colorado, né, em Denver, no Colorado. Todos os estados que legalizaram a maconha nos Estados Unidos aumentou o impacto em termos de saúde mental. Não é por acaso que numa live como essa temos aqui 3 psiquiatras, né? O que a psiquiatria tem a ver com a saúde mental de uma maneira geral? Nós temos muito a ver, porque quando nós, os dados do último ano, né, se a gente quiser só fazer a pesquisa no último ano, né, o Valentim mencionou isso, assim, não, tudo que a gente sabia de 30, 40 anos atrás, no último ano caiu por terra. Mostra que a maconha, como é consumida, né, está relacionada à depressão, ansiedade, ideias de suicídio, aumento de surtos de esquizofrenia. Para nós, psiquiatras, esse é um grande evento que aumenta e piora muito os transtornos mentais, né? Esse foi o impacto, esse está sendo o impacto vivido pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Não dá para a gente, aqui no Brasil, né, e que bom que temos parlamentares que têm essa visão de saúde pública, que a gente possa achar a maconha uma droga inofensiva ou até terapêutica. Essa, infelizmente, é uma grande ilusão, né, de que você fumar maconha vai ter um efeito terapêutico. Quando a gente sabe que a maconha que se usa hoje é muitas vezes mais poderosa do que na década de 60, na época dos hippies. Naquela época tinha 3% de THC. Hoje em dia, a maconha que os adolescentes que vêm para os nossos consultórios fumam o skunk,
ou até o cigarro eletrônico de maconha, né, que é vendido por R$100, R$100, R$200, que tem uma concentração de maconha de THC de 20%, 30%, 80%. Então, se nós, aqui no Brasil, não cair a ficha, né, de que é um outro fenômeno, né? Se nós cairmos nessa lenga-lenga de que a maconha é terapêutica, né, nos próximos anos, o que nós vamos ver é um aumento de jovens com transtornos mentais, não só a esquizofrenia, né? O Valentim já alerta há anos e anos nós, psiquiatras, sobre a relação de maconha e transtornos mentais graves, né? Mas depressão, danos cognitivos, de memória, concentração. Quer dizer, a maconha pode não produzir dose letal, as pessoas não morrerem diretamente pelo uso da maconha, mas ela causa prejuízos que nós chamamos de cognitivos, né? Mas que fundamentalmente é lesão de memória, de atenção, concentração, que na fase dos 15 aos 25 anos, que é exatamente o período quando o cérebro está se formatando para ficar o cérebro do adulto, a gente adotarmos políticas que vai facilitar o consumo dessa população, e a gente não pode ter dúvida, né, de que, ao facilitarmos, né, todo o que esse projeto facilita, né, eu tive a oportunidade de ler todos os detalhes do projeto, eu fiquei horrorizado da gente ver que nós vamos estar alimentando um mercado absolutamente que já existe. Nós vamos estar facilitando ainda mais fácil. O Brasil, além de ser um país consumidor, vai ser um país produtor, né, de maconha. Vamos virar um grande mercado produtor de maconha. Então, eu não posso deixar de salientar a irresponsabilidade para a nossa próxima geração, porque não vai ser a pessoa de 60 anos que vai voltar, vai ficar melhor de qualquer doença por causa desse projeto. Vai ser essa população que está hoje com 10, 15 anos, que vai ficar mais fácil do que já é de usar os derivados da maconha, e também o Valentim salientou isso. A maconha não é uma droga só, não é pensar só no baseado. 40% do consumo em Denver, no Colorado, onde foi um dos primeiros estados a legalizar a maconha, é feito na base de comestíveis, como chocolate, pirulito, bala. Então, no fundo, se você lê o projeto, você vai ficar com a sensação de que você vai poder usar várias formas de consumo do produto THC ou derivados da maconha em vários tipos de produtos. Então, os interesses comerciais, eu acho que, do meu modo de ver, estão muito acima até do que os interesses ideológicos, né? Se você vê, a maior empresa produtora de maconha é canadense. E o mercado canadense dos adolescentes, em torno de 20% a 25% dos adolescentes no Canadá estão consumindo maconha. E esse talvez tenha chegado a um platô, né, de consumo. Então, eles precisam de novos mercados. No Brasil, o consumo de maconha é 3%, 5%. Então, nós somos um mercado em expansão e um mercado grande. Então, se nós não entendermos que tem essa força de mercado por trás desse projeto e acharmos que é o benefício da saúde, nós não podemos, né, ter essa fantasia, essa ingenuidade de que quem elencou todos os artigos desse projeto tenha o mínimo interesse
na geração de futuros brasileiros. Eu acho que essa ingenuidade, né, que felizmente eu acho que esses três políticos que estão conosco aqui essa noite não temos essa ingenuidade, temos que fazer que a população entenda que não é no interesse dos nossos filhos, dos nossos netos, que facilitemos ainda mais a produção de maconha no Brasil. Obrigado. Muito obrigado, professor Laranjeira. Eu ouvi falar do seu nome, inclusive, numa live que nós fizemos com o Kevin Sabbat, um americano que é um grande especialista no assunto do combate às drogas, ele que foi consultor para assuntos de combate às drogas de 3 governos americanos, 3 presidentes, do Bill Clinton, do Barack Obama e do Bush. 2 democratas e 1 republicano, porque ele é um técnico. E ele faz parte, inclusive, de uma associação, eles têm um site em que eles abordam esse assunto, tratam os perigos relacionados à liberação das drogas e falaram como, nos Estados Unidos, os estados que liberaram o plantio, como eles regrediram e como houve um aumento enorme da violência, dos acidentes, de uma série de coisas. Então, quão prejudicial isso é para os nossos jovens e para o futuro da nossa nação. Tanto eu quanto o senador Girão, como o ministro Osmar Terra, estamos realmente dedicados, imbuídos em barrarmos esse projeto, e especialmente nesse momento de pandemia, em que os nossos olhos estão voltados para a questão da Covid, para a questão da economia, para a recuperação da economia, para o tratamento das pessoas, medidas e políticas relacionadas a questões de isolamento, fecha, não fecha, isola, não isola, já é tanta confusão, tanta contradição, tanta falta de ciência e todo mundo querendo se arvorar em ser o dono da verdade, o dono da ciência, e aí o Congresso quer votar uma lei como essa, um projeto desse, que também de ciência não tem nada, por tudo que foi falado aqui, e que serve a outros interesses, botando em risco, mais risco ainda a população. Então, eu quero agora passar a palavra para o nosso senador Eduardo Girão, apenas fazendo aqui um registro. Eu quero cumprimentar aí o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que iria colocar em pauta esse projeto, já tinha demonstrado toda sua intenção de colocar em pauta o projeto, mas que, tendo ouvido a mim, o deputado Sóstenes e também o deputado Osmar Terra, os apelos que nós fizemos de mostrar que a grande parcela conservadora, tanto dos parlamentares como da sociedade, são veementemente contra esse projeto, ele houve por bem aguardar para ter uma conversa conosco primeiro, ouvir os nossos argumentos antes de pautar. Então, a gente espera que todos os argumentos trazidos aqui sensibilizem o presidente da Casa, o presidente da Câmara, para que, principalmente nesse momento, não coloque o projeto, porque tenho ouvido os deputados e defensores do projeto dizer, não é apressado, nós já fizemos nós fizemos 13 audiências públicas, nós tratamos do assunto, o que são 13 audiências públicas, aliás, o número 13 já não recomenda muito. Então, o que são 13 audiências públicas para tratar de um tema tão importante que vai definir muito do futuro do nosso país? Então, com essas palavras, eu passo aqui ao nosso senador Eduardo Girão, que é um profundo conhecedor do tema. Olha, deputada Bia Kicis, se aquela live com o Kevin Sabbat tinha entrado para a história, você imagina essa aqui hoje, né? Eu te agradeço, como cidadão, né, por essa oportunidade de estarmos aqui levando a verdade para as pessoas, à luz da ciência, das estatísticas sociais,
né, sobre esse projeto enganador 399 de 2015, que estão querendo enfiar a goela abaixo do povo brasileiro em plena pandemia. O professor Valentim Gentil, o professor Laranjeira, Quirino, foram muito felizes. Eu acho que a gente tem que pegar essas palavras deles aí, essa explanação e espalhar pelo Brasil, né? Porque nós estamos com a nossa geração, dos nossos filhos, dos nossos netos, ameaçados por esse projeto. Por esse projeto que querem excluir o debate, né? E não é a primeira vez que eles fizeram isso, né? Essa tentativa veio desde 2014, quando o Brasil vivia, sediava, depois de muitas décadas, uma Copa do Mundo, não tinha nenhum parlamentar aqui em Brasília, estava tendo eleição também, naquele momento era campanha para presidente, campanha para Senado, campanha para governo, mas tinha um parlamentar aqui, em Brasília, eu estou falando do Senado aqui com vocês agora, e estava aqui, bem pertinho daqui, 50 metros daqui, ali na Comissão de Direitos Humanos, um parlamentar articulando, ouvindo só palestrantes pró-maconha, ou seja, não chamou esses renomados professores, cientistas aqui que estão conosco e tantos outros da Associação Brasileira de Psiquiatria, que reúne mais de 8 mil médicos e que é contra esse PL 399, né? E estavam deliberando aqui, rapaz, se não fosse um vídeo vazado, naquele tempo lá, que esqueceram de apagar os pró-maconha do Brasil, junto com pró-maconha de outros países, esqueceram de apagar isso e deixaram, e nós denunciamos. O senador Magno Malta denunciou a Polícia Federal e a coisa parou, né? Porque ele cita parlamentares que faziam parte do esquema offline, ele citava no vídeo que a estratégia era justamente essa, usar a dor das crianças. Olha que covardia. Isso é covardia, né? Usar a dor de crianças para emocionar a população brasileira, passo a passo, como falou o Quirino há pouco. Depois, utilizaria o interesse de médicos, fala isso, olha que gravidade, venda de prescrição médica, né? Para conseguir o que eles querem, que é a maconha recreativa. Então, algo inescrupuloso que eles tentaram em 2014 e tentam agora, no momento que o brasileiro não está preocupado com outro assunto, a não ser a saúde pública, né? A não ser o emprego que ele precisa, que ele está correndo atrás do pão de cada dia, e querem fazer isso em sessão virtual. Vou repetir. Querem deliberar isso nessa semana ou na próxima, de forma remota. Ou seja, está na mão ali do presidente da Câmara, quem fala, quem não fala, como é que vai ser. Isso é um absurdo que a população brasileira precisa tomar conhecimento e ir atrás dos seus deputados federais enquanto é tempo. Ir atrás do deputado federal que votou e perguntar o que é que ele pensa desse projeto 399, que libera praticamente, facilita, escancara a possibilidade de cultivo, plantação em massa de maconha, em larga escala, no Brasil. Eu tive na Polícia Federal semana passada, a Polícia Federal foi categórica, olha, não temos como controlar isso, não tem como rastrear isso, né? Todos os ministérios do governo federal se manifestando contra esse projeto, embora que a ciência já esteja a favor, né, as estatísticas sociais, que a gente não precisaria usar nenhum argumento religioso, mas as correntes religiosas, CNBB, evangélicos, arquidioceses, estão se manifestando contra também. Sabe por quê? Porque eles estão lá na ponta, apoiando pessoas, tirando das ruas, né,
pela capilaridade que as igrejas têm, tirando nas ruas pessoas que perderam tudo por causa da droga da maconha, que é uma porta de entrada para outras drogas. Então, como nada acontece por acaso na vida da gente, acredito que esse assunto, mesmo de forma sorrateira, que a Câmara está querendo deliberar a toque de caixa, ele está suscitando essa oportunidade de a gente beber na fonte de pessoas que têm uma vida inteira dedicada à pesquisa, como o Valentim, como o Laranjeira, que eu já vi aqui no Senado em debates calorosos, com muita contra toda a maré naquele momento, pressão de governo federal para liberar, pressão de tudo que é forma, e ele segurando ali, mostrando os dados, mostrando a ciência, e se a gente segurou até aqui isso, né, nós precisamos nos unir, porque não podemos deixar isso passar num governo que tem uma bandeira clara com relação à liberação de droga. E a maconha é a primeira etapa deles, depois eles vão querer passar outras, né? A gente sabe qual é o objetivo disso tudo, é o narconegócio, é dinheiro, é puramente dinheiro, não importa as gerações que nós vamos perder. O Kevin Sabet disse isso aqui, era bom, Bia, você explicar depois para as pessoas como é que elas podem acessar aquela live que a gente fez com o Kevin Sabet, porque ele disse o que é que aconteceu nos países que liberaram. É isso que a gente quer no Brasil? É isso que a gente quer? Se tornar aqui o maior produtor e exportador de maconha do mundo, expondo 200 milhões de brasileiros a essa cultura da morte da maconha, para, de forma mentirosa, dizer que vai ajudar 4.000 crianças. Essas 4.000 crianças, eu estou, desde que assumi o mandato aqui, tentando ajudar com um projeto de lei para ela receber de graça, para essas famílias receberem de graça esse medicamento, né? E esse projeto não anda. Não anda por quê que não anda? Né? Porque tem outros interesses por trás para usar esse escudo. É um escudo dessas crianças, dessas famílias. Mas eu estou muito feliz, porque eu já vejo uma consciência do governo federal, e é importante a população também sensibilizar para que o Ministério da Saúde inclua na lista dos seus medicamentos fornecidos gratuitamente à população o CBD, né? Porque mesmo com algumas controvérsias, ele ajuda algumas crianças a diminuírem as convulsões das epilepsias refratárias. Então, se ajuda em alguns casos, a gente precisa fornecer para essas famílias esse medicamento isento de THC, feito em laboratório, né, de forma sintética, o que já é possível se fazer. Então, fica um apelo para você que está nos assistindo nesse momento. Mobilize o seu deputado federal, cobre a ele uma posição contra esse PL 399. Sobe lá a hashtag PL 399 não. É muito importante essa participação e que a gente também continue se manifestando nas redes para que o governo federal, o quanto antes, ele dê esse medicamento. Eu quero ver o que é que eles vão falar, porque não vão ter mais o escudo da dor das crianças. Então, não vai ter mais argumento para esse tipo de palhaçada aqui dentro do Congresso Nacional, de uma população que não é trouxa, que sabe o que está por trás disso tudo, e nós não vamos permitir que o brasileiro seja exposto a uma droga nada inofensiva, que é a droga da maconha. Muito obrigado, tudo de bom. Muito obrigada, senador Girão, sempre também com seus apontamentos tão esclarecedores, seu conhecimento, você que vem há tanto tempo acompanhando esse tema. Vou passar agora, então, o Osmar Terra saiu daqui, parece que ele... deixa eu ver, acho que ele está precisando voltar, só um minutinho. Já dá para conseguir colocá-lo de volta. Isso. Ok. Caiu o sinal aqui. Caiu, mas já voltou, que bom que voltou, porque agora está contigo a bola, Osmar. Tá bom. Não, primeiro, eu acho assim, maravilhosa essa live, né, pelas pessoas que estão participando dela. Começando pela Bia, né, que é uma figura que, quanto mais eu conheço, mais eu admiro e respeito, né, Bia?
A Bia faz muita diferença naquele plenário lá do Congresso, né, da Câmara. E essa figura, o Valentim Gentil, que é o nosso orgulho aí na área da psiquiatria, o professor Laranjeira, o Quirino, que é a nossa revelação aí, né? E o senador Eduardo Girão, que é uma pessoa maravilhosa, né? Se todos os políticos fossem como o senador Eduardo Girão, nós teríamos um outro mundo, né? Pelo menos tivesse lá uma boa parte, né? Como ele, nós já teríamos outro mundo. Mas, de qualquer maneira, eu posso dizer que eu acho que a questão política, né? Porque eu acho que a questão técnica já foi bem esclarecida. Nós estamos tratando de uma planta que pode causar danos infinitamente maiores do que qualquer benefício que possa causar, né? Quando é usada a planta, né? Quando é usada, eles estão se especializando lá. Tem uma cooperativa lá, a Abrace, lá na Paraíba, que é uma cooperativa de produção de óleo de maconha, né? E que agora até estava envolvida com tráfico de droga, porque os traficantes vão se abastecer. Quer dizer, é um negócio... beira o ridículo até os argumentos que a gente vê, né? O deputado Paulo Teixeira tentando me convencer que, numa live com a Frente Parlamentar Evangélica, que a maconha curava câncer, curava Alzheimer e curava autismo, né? Eu disse, mas onde é que está o comitê do Prêmio Nobel que não descobriu isso ainda? Isso é para dar uns 5, 6 prêmios Nobel para os plantadores de maconha do mundo, né? É um negócio... assim, eles não têm o menor preconceito em usar e abusar da conversa fiada, da mentira, né? E de tentar iludir, criar uma ilusão, né, nas pessoas. Eu sei que a grande maioria do Congresso é contra, como a grande maioria da população é contra também, né? Mas que é importante saber que atrás desse processo aí, desse projeto, tem um interesse poderosíssimo. Essa maior empresa canadense aí que o professor Ronaldo Laranjeira falou, a Canopy Grow, ela está aqui no Brasil, ela está fazendo reunião com os deputados, ela está fazendo reunião em casa de parlamentares para fazer o lobby. Eu acho que não vai convencer ninguém, né? Mas sabe como é que é? É uma pressão brutal. Imagina essas cooperativas que estão ganhando já um dinheirão com óleo de maconha, que não sei o que é permitido, juízes dão autorização, quer dizer, isso é outro absurdo, né? Já estão causando muito mais transtorno mental do que tratar qualquer coisa, né? E a experiência já foi falado aqui dos Estados Unidos, eu pego a experiência do Uruguai. O Uruguai, que o Mujica disse que era para diminuir a violência, né? A maconha triplicou o número de homicídios. Depois que foi liberada a maconha, triplicou o número de homicídios no Uruguai. A violência aumentou porque aumentou o tráfico. Imagina se um país, o governante do país diz que a maconha não tem problema, é uma droga inofensiva que faz mais bem do que mal e tal. Os traficantes se transferiram para lá e já estão vendendo tudo junto com a maconha, não é só a maconha, né? A Undoc publicou um trabalho há uns anos atrás, mostrando que 83% dos usuários de cocaína, de crack e outras drogas começam nas drogas ilícitas com a maconha, né? E no Uruguai está assim, no Uruguai eles vendem em farmácia, uma coisa ridícula, né? Eles vendem maconha na farmácia, e na esquina da farmácia está o traficante, né? O traficante ali já vendendo o THC lá em cima, porque o Mujica conseguiu, a coisa do socialismo maconheiro, né? Eles conseguiram estabelecer um limite de THC para vender na farmácia. O sujeito é cadastrado, ele pode consumir tantas gramas e com um THC determinado. Pô, se ele tem na esquina o traficante vendendo com THC muito mais alto, sem cadastro, sem nada, ele vai comprar do traficante, mais barato, inclusive, que na farmácia, né? E outra coisa, só 5% das farmácias uruguaias toparam de fazer esse papelão, né, de vender maconha, né? Então, Então, o que acontece? O traficante está se fortalecendo, né? Está vendendo outras drogas junto, o sujeito ali vai comprar o skunk ali com ele, né, mais barato, não vai mais na farmácia, e ele vende as outras drogas juntos. Então, está aumentando o consumo. A juventude do Uruguai quase dobrou o número de usuários de maconha e de outras drogas, né? Então, é uma tragédia isso, é uma tragédia social, né? Por que todas essas drogas que causam tanto dano cerebral, tanta dependência química, foram proibidas no mundo? Porque elas causam um dano social gigantesco quando elas são consumidas em grande escala. A produção industrial dessas drogas é que levou à proibição.
porque começou lá na China com ópio, né, e veio se espalhando depois pelo mundo. Não é possível ficar vendo uma sociedade com uma quantidade, de repente, uma quantidade enorme de pessoas com transtorno mental, né? E sem conseguir. O imperador da China, quando ele proíbe o ópio, ele baixa um edital, isso em 1799, ele baixa um édito lá dizendo que os soldados não conseguiam mais sair dos alojamentos, estavam viciados. Os serviços públicos estavam entrando em colapso, né? E que um terço da população não conseguia mais sair de casa. Então, a China estava sendo destruída pela droga. Aí ele proíbe. E logo depois, uns anos depois, a Inglaterra, que não conseguia, começou a ter dificuldade de vender, declarou guerra à China e tomou os portos da China, incendiou o palácio do imperador com 8 mil soldados. A China não tinha nem exército para combater, todo mundo viciado, né? E tomou conta da China com a guerra do ópio, né? E Hong Kong ficou até agora. Hong Kong foi tomado naquela época, né? Ficou até há pouco tempo atrás com a Inglaterra. Então, é um símbolo. Eu acho que a guerra do ópio, o que está acontecendo no Uruguai, é o símbolo do que uma plantação, uma produção exagerada, né? Uma produção industrial de uma droga pode causar numa população, né? Por isso está proibido. Por isso não podemos deixar aprovar esse projeto, né? Isso tem interesse industrial, eles vão fazer uma produção em grande escala, daqui a pouco vai ter jujuba. Ah, não, mas é remédio, é para remédio para aquelas criancinhas que tinham epilepsia. Mas olha aqui, ó, jujuba de maconha é bom também, o chocolate de maconha é bom também, aí começa. Eu acho que o professor Valentim esclareceu muito bem isso aí, e o professor Arnaldo Laranjeira também. O Quirino tem essa visão de conjunto, né, como psiquiatra e tendo uma função política, pública, né? Eu acho que nós temos que pegar essa live agora e reproduzir para os deputados que vão votar, né? Eu acho que até alguns já estão assistindo, eu pedi para alguns assistirem, né? Que eu pude falar, mas essa live tem que ser reproduzida em grande escala nas próximas 48 horas. Eu estou achando que vai ser difícil eles botarem em votação amanhã. Pode ser que eles tentem botar em regime de urgência, né? O presidente da Câmara ficou de falar com a Bia antes. Eu não sei se ele vai falar contigo meia hora antes de botar em votação, né, Bia? Então temos que estar preparados para tudo, né? Porque o lobby é poderoso, é o lobby comercial, não é um lobbyzinho né? E o deputado Paulo Teixeira, a turma, o trio que conduziu essa comissão e que levou esse projeto agora. O deputado Paulo Teixeira, que é o maior líder que tem na Câmara pela liberação de todas as drogas, não é a maconha. Há anos, há mais de uma década que nós debatemos isso com ele, né? Ele tentou impedir a aprovação do meu projeto de lei lá, que aumenta o rigor contra as drogas e tal. Ele está sempre atuando para isso. O Marcelo Freixo, que publicamente admite que tem que se liberar as drogas, que, coitadinho dos pequenos traficantes, não vão prender mais ninguém, porque eles precisam, eles são dependentes químicos, né? Não tem problema isso e tal. O Luciano Dutti, que para mim foi a surpresa desse projeto aí, defendendo como se fosse, com toda essa carga aparente de ingenuidade. Não, mas isso é só para um medicamento, não vai ter problema. Qual é o problema? Nós vamos transformar o nosso agronegócio no narco-agronegócio. Eu falei isso na frente parlamentar da agricultura, que, graças a Deus, ele tirou o apoio do projeto, né? No começo parecia que ia aprovar, que ia apoiar. Mas o nosso agronegócio é o nosso orgulho, né? O Brasil hoje é líder de produção de alimentos no mundo, está se equiparando aos Estados Unidos, aos países, o maior produtor de soja, o maior produtor de frango, o maior produtor de suíno. Ele já está se equiparando à China, inclusive, na questão do suíno. É uma potência, o Brasil é uma potência do agronegócio, alimentos saudáveis para fazer as pessoas viverem melhor, se alimentarem, não produzir droga para as pessoas terem dano mental, né? Nós vamos ser o líder mundial de dano mental, de produção de substâncias que produzem dano mental. Eles nem aceitam isso. Isso já está quase pacificado internamente. A ministra Tereza Cristina tomou uma posição clara contra esse projeto também, né? O Ministério da Saúde vai facilitar a questão do canabidiol, então acho que isso vai ajudar muito, né? E tem que facilitar mesmo, se as crianças têm que ter acesso, né, ao canabidiol. Mas isso são 2 mil crianças, 70 quilos de matéria-prima, de maconha, por mês, é mais do que suficiente para produzir para 5, 6 mil crianças. Nós estamos falando de 2, 3 mil.
né, que vão precisar dessa substância, do canabidiol extraído dessa matéria-prima. Ora, 70 quilos, que seja 35, 40 quilos, pode ser importado, os laboratórios já estão importando. Esse laboratório lá do Paraná já importa e já está em fase avançada da produção sintética do canabidiol. Para que plantar milhões de hectares do Brasil para produzir o que é suficiente para resolver o problema com uma pequena quantidade importada, né? Isso é tudo para enganar a torcida, né? Cura câncer, tudo para enganar a torcida. Eu acho que nós não podemos ser tão ingênuos assim, né? Eu estou com 70 anos, eu estou com 40 anos de militância política, né? Na vida pública, eu já passei da idade de ser enganado, de ser feito de trouxa pelo deputado Paulo Teixeira, né? Passei bastante dessa idade, né? Então, eu acho que agora é hora da gente enfrentar, e nós precisamos dar esse recado a quem está nos vendo, de que falem com os deputados federais, né? Vão para cima dos deputados federais nessa questão. Eu acho que é muito importante eles não apoiarem a urgência, nem votarem a favor de um absurdo desse, uma aberração dessa, né? Mas nós precisamos contar muito e com a disponibilidade do Dr. Valentim para, logo no momento seguinte, a gente precisar de lhe colocar de novo numa live aí para fazer um esclarecimento maior, mais abrangente, aí, mais gente, e com o Ronaldo Laranjeiras, né? Nós precisamos de vocês aí para que nos ajudem nesse momento. O que vocês mostram o que é falso nesse projeto, né? E mostram com a integridade e com o conhecimento de grandes cientistas que vocês são, de pessoas que estudam esse assunto a fundo, né? E o Quirino é o nosso elo, né, da ciência com a administração pública, que pode ajudar muito. O ministro Onix está empenhado em não deixar esse projeto avançar, a ministra Damares também, o ministro André da Justiça, o ministro Pazuello também já manifestou isso com clareza, né? E o presidente, né? Hoje eu conversei com o presidente de novo, nós tivemos uma reunião com um grupo de médicos pela vida lá com o presidente, foi muito boa a reunião. Ele resolveu transformar, inclusive, numa live lá na hora, né, para discutir a questão da epidemia, né, da pandemia. Mas ele deixou claro que ele é contra, que ele acha que tem que ter o canabidiol sintético, o canabidiol oferecido pelo Ministério da Saúde, né, e para resolver isso. E ele é contra porque ele sabe o dano que isso vai causar, né? Então, eu acho que não vai precisar o presidente vetar esse projeto, acho que não temos que deixar ele ser aprovado, né? E esse é o grande desafio que a gente tem agora, de daqui até, provavelmente, tomara que essa semana a gente ainda consiga evitar a votação, né? E aí depende da Bia, né, que o presidente prometeu para ela, então ela tem que nos ajudar a evitar essa votação essa semana, para ganhar mais tempo e de esclarecer. Eu acho que com o tempo eles estavam tentando fazer uma coisa muito rápida, e a conversa do homem da cobra, né? Começa a falar que tudo bom, é remédio, vai curar, pum, e vota, né? E agora eles não têm mais, estão perdendo esse tempo, né? Nós estamos avançando, a frente parlamentar já recuou, a frente católica já se manifestou contra, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Arani Tempesta, se manifestou contra, o CNBB largou uma nota contra, a frente parlamentar evangélica se manifestou contra, a frente parlamentar de doenças raras, lá com o Diego Garcia, que é maravilhoso, grande deputado, se manifestou contra, né? Então, nós estamos meio que diminuindo o espaço deles, mas com o dinheiro dessa empresa aí, a gente não sabe o que pode acontecer. Eu acredito que não vai comprar ninguém, né? Mas é uma pressão, pelo menos pressão eles estão fazendo, e estão fazendo muito. Então, era essa a contribuição que eu queria dar, que agora é hora de mobilização e da gente poder contar, de repente, meio de surpresa, assim, de um dia para o outro, a gente precisar de vocês para outra live aí, né? Tanto os Laranjeiras quanto o Valentim aí, para nos ajudar. Obrigada, ministro Osmar Terra. Como sempre, também muito veemente nas suas colocações, muito claro, além de ministro, né, deputado, ministro, ele é médico. E quando eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, eu não conhecia essa questão a fundo da propriedade medicinal do canabidiol, para saber se seria ou não correto, justo e necessário um projeto
que autorizasse o uso dessa substância para pessoas com doenças raras. Então, eu fui procurar o então ministro Osmar Terra, ele vai se lembrar disso, lá no Ministério da Cidadania, e pedi que ele me explicasse, como médico, qual era a visão dele sobre esse assunto. E aí ele me explicou e mostrou por A mais B que isso era uma falácia. Mas nós estávamos discutindo a questão do uso da maconha para o tratamento dessas doenças. E ele me explicou que não, maconha não, mas o canabidiol, sim, pode ser usado, mas inclusive ele pode ser feito de forma sintética. Mas naquela época não existia essa história de plantação. O projeto que existia era para a liberação dessa substância. E o senador Eduardo Girão, inclusive, tem um projeto exatamente nesse sentido. E aí o ministro Osmar Terra me explicou, não é a maconha, Bia, é só o canabidiol. Ele foi me explicando tudo, eu entendi direitinho, e aí comecei a me interessar realmente pelo assunto, porque vi que havia uma desinformação muito grande, tanto que muitas pessoas, como eu lá atrás não sabia, acham que se trata da liberação da maconha mesmo, para a cura de certas doenças ou para controle, e não apenas de uma entre 490 substâncias, e que dentre essas substâncias existem moléculas, como diz aqui, que são terríveis, que causam danos irreparáveis à saúde dos usuários. Então, apenas uma substância, uma molécula, que é a de canabidiol, que pode ser feita de forma sintética. Hoje, inclusive, eu, o senador Girão, o primo dele, o deputado general Girão, a Adriana Ventura, uma querida deputada do Novo, a Aline Sleutz, deputada pelo PSL. Nós estivemos lá no Ministério da Saúde, porque eu tenho dito que nós precisamos ter uma postura proativa. Não é só dizer, não, a gente é contra o plantio. Tá, mas o que vocês têm a oferecer no lugar? E nós não sossegamos nem um minuto. Nós estamos trabalhando por isso, por essas crianças, essas 4.000 crianças que sejam, que têm a necessidade dessa substância, cujas mães e pais participaram de audiência, se mostram realmente esperançosos com a doação desse medicamento. Muitos já conseguiram, são em torno de 100 liminares, né, que o judiciário já deu para famílias e associações para fazer o plantio doméstico. Mas nós sabemos que a substância, quando você faz a plantação da maconha, o óleo que é extraído, ele tem muito THC, muito elevado, que isso também causa prejuízo. Então, o que nós estamos fazendo? Nós fomos ao Ministério da Saúde para perguntar para o ministro, quando é que vocês vão incorporar o canabidiol aos medicamentos do SUS que são doados, porque nós estamos buscando isso, a doação, que esses documentos cheguem até quem precisa de graça, porque, inclusive, com isso, a gente acaba com aquele argumento de que existe o medicamento, mas que ele é importado e, por isso, ele chega muito caro. Não, nós queremos que ele chegue a quem precisa de graça, e isso está prestes a acontecer. Isso que hoje, viu, Osmar Terra, o senador Girão, a gente conseguiu que o ministro da Saúde, que a sua equipe explicasse que esse processo já está em andamento. E eles vão fazer uma nota, vão fazer uma manifestação, explicando isso para que todo mundo saiba que o Ministério, o governo Bolsonaro não está indiferente, não está parado, ele está atuante. E, inclusive, a Anvisa e o Ministério da Saúde já autorizam a utilização do CBD, né? Só que hoje ele é importado e, por isso, acaba saindo caro. Mas ele vai ser entregue gratuitamente para essas famílias, e isso já está sendo providenciado pelo Ministério. Eu queria ainda, antes de passar a palavra para que os demais façam suas considerações finais, eu já estou fazendo as minhas aqui, tá? Eu queria dizer para as pessoas que perguntaram que o Kevin Sabet, que é essa pessoa que eu mencionei, ele tem essa associação que se chama SAM, que é Smart Approaches to Marijuana,
que são, então, abordagens inteligentes com relação à maconha. Então, vocês podem entrar lá no SAM, se vocês colocarem SAM, Smart Approach, já vai aparecer, e lá eles são, é tudo em inglês, tá? Mas é incrível, eles têm relatos, eles têm relatos científicos, tá? Muito esclarecedores. Eu queria também dizer o seguinte, que é bacana a gente ouvir que a Frente Parlamentar de Doenças Raras, ou seja, aqueles parlamentares que estão lutando pelos doentes em doenças raras, manifestou-se contrariamente a esse projeto. Ninguém vai poder dizer que esses parlamentares não estão interessados em tratar das criancinhas ou adultos, quem quer que seja, que tenha doenças raras, porque são pessoas que se interessam tanto pelo tema que fazem parte dessa frente parlamentar. E eles já se manifestaram contrariamente a esse projeto. Isso é muito importante destacar. Eu quero fazer um outro destaque aqui, um registro, porque eu não posso deixar de dizer isso, gente. Quando o Osmar Terra estava à frente da pasta da cidadania, um dia ele me convidou para acompanhá-lo a um evento numa escola. Gente, uma escola muito simples, em Sobradinho 2. E eu fui até lá. E quando eu cheguei lá, sinceramente, eu fiquei em estado de graça. Eu não acreditei no que eu vi. Eu vi um ministro de Estado falando para, talvez, no máximo, 40 adolescentes, de 12 até uns 16 anos, numa escola simples. O ministro falando sobre as drogas. Mostrando lá em slides, né, mostrando para eles, ele como médico, o mal que a droga faz para o adolescente, para o jovem, para as pessoas, como isso afeta os neurônios e como isso pode estragar a vida deles. Osmar Terra, eu nunca me esqueci desse dia, eu fiquei muito impressionada. Eu pensei assim, só no governo Bolsonaro isso pode acontecer, só. Porque no governo Bolsonaro nós não temos estrelas, nós temos uma constelação. Nós temos um time, né? Um time de estrelas, mas que são pessoas humildes, pessoas extremamente dedicadas e que fazem um trabalho de forma silenciosa, mas que estão trabalhando com amor, com dedicação, com patriotismo. Impressionante. Então, eu precisava registrar isso aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu tenho certeza que isso é uma coisa muito incomum. Um ministro de Estado dedicar uma boa parte do seu dia, uma manhã, numa escolinha simplesinha, em Sobradinho 2, para falar para crianças, sem televisão, sem alarde, simplesmente ali de coração, passando essa verdade para as crianças, cuidando dos adolescentes. Se não sou eu a falar, ninguém ia saber. Por isso que eu faço questão de dizer isso aqui para todo mundo saber que alma boa é você e que grande time o presidente Bolsonaro montou. Bom, com isso eu encerro aqui as minhas palavras e vou passar para que cada um faça as suas considerações finais. Começando pelo doutor Quirino, então. Deputada Bia, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, parabéns por mais essa iniciativa, pela organização de mais essa live. Acho que a gente está no momento de trabalhar para a informação da sociedade. A sociedade precisa de informação, de esclarecimento para separar esse joio do trigo. Eu acho que esse é o grande momento, é o grande trabalho que todos nós estamos buscando realizar. Então, parabéns, deputada. Então, mais uma vez, uma grande satisfação para mim ter estado aqui com os meus professores Valentim e Ronaldo Laranjeira, ter estado aqui com o nosso ministro Osmar Terra, o senador Girão e com todos os amigos que estão nos acompanhando. Só queria esclarecer aqui que desde o dia 18, quando nós soubemos que o deputado Paulo Teixeira apresentou para a presidência da Câmara dos Deputados esse substitutivo ao projeto de lei 388, que nós começamos esse trabalho de articulação
dentro e fora do governo federal. Então, para que os amigos que estão nos acompanhando possam saber, o governo federal é absolutamente contra esse substitutivo do projeto de lei 399. É importante esclarecer que todos os ministérios envolvidos com a temática das drogas, como o nosso ministério, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Saúde, da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ministério da Agricultura, todos já se manifestaram de maneira contrária, oficialmente, e com estudos mostrando quais serão os impactos caso esse projeto de lei seja aprovado. Foram citadas aqui todas as frentes parlamentares que já se manifestaram. Nós tivemos uma manifestação da Associação Nacional dos Policiais Federais, entidades científicas, como a Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas, que é a ABAD, a Associação Brasileira de Psiquiatria. As entidades também se manifestaram de maneira contrária, entidades religiosas, como a CNBB, várias entidades do movimento evangélico. Semana passada, nós tivemos a aprovação, deputada, pelo Conselho Nacional de Política sobre Drogas, pelo CONAD, que é a maior instância, né, no país para discussão e deliberação de temas relacionados à área das drogas. O CONAD, numa reunião extraordinária que nós convocamos a semana passada, aprovou uma moção de repúdio contra o PL 399. E para os amigos que estão nos acompanhando aqui possam entender, o CONAD é de extrema importância dentro da nossa sociedade. É um conselho formado por representantes do governo federal, por representantes de gestores estaduais de política sobre drogas e representantes também dos conselhos estaduais de política sobre drogas. Então, o CONAD manifestou então a sua contrariedade a esse projeto de lei. Na semana passada também nós tivemos 2 eventos importantes, um no Ministério da Cidadania, com o ministro Onyx Lorenzoni, inclusive o senador Girão esteve presente, o ministro Osmar Terra também esteve presente. Na sequência, nós tivemos um outro evento com a ministra Damares Alves, e nesses eventos os ministros receberam representantes, deputada, de mais de 1.400 entidades brasileiras de todo o país que têm posição contrária a esse projeto de lei, mostrando que a sociedade brasileira está se mobilizando cada vez mais contra esse projeto. Eu queria aqui aproveitar esse momento, né, que estamos conversando aqui com os amigos que estão nos acompanhando, para que toda a sociedade possa se articular, enfim, que as pessoas possam procurar os seus deputados. É importante que as pessoas votem no site da Câmara, tem uma votação aberta lá, é importante que as pessoas se manifestem de maneira contrária. Eu queria aproveitar esse momento, inclusive, deputada e deputado Osmar Terra, para fazer aqui uma denúncia que no site da Câmara, onde está ocorrendo a votação, então, digital, em relação a esse projeto de lei, lá está apenas o projeto original. O substitutivo não está ali. E isso pode, inclusive, estar induzindo pessoas ao erro. Porque a hora que você entra ali, você se depara apenas com o projeto original do deputado Mititieri, lá de 2015, que tratava exclusivamente da regulamentação dos derivados de cannabis para fins medicinais. Esse substitutivo agora, que é esse grande absurdo, não está ali. Então, eu queria só fazer essa observação, porque eu acho isso daí uma coisa muito grave e que, novamente, pode estar induzindo erro às pessoas. Eu acho que isso precisa ser objeto de investigação. E, por último, enfim, eu só gostaria de pedir para os amigos que estão nos acompanhando para que ajudem a subir a hashtag PL399não. Nós precisamos invadir as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, com esse hashtag. A gente precisa fazer esse grande movimento nas redes sociais. E, por último, enfim, falar que esse projeto de lei ele vai totalmente de encontro, ele não está em consonância com a nova política nacional sobre drogas, que foi aprovada no ano passado, foi publicado por meio de um decreto presidencial, e também contraria a nova lei de drogas, que é 13.840, que, inclusive, a lei de drogas aprovada por meio
de um projeto de lei apresentado pelo ministro Osmar Terra. Essas duas normativas, a nova Política Nacional sobre Drogas e a nova Lei de Drogas, colocam de maneira absolutamente clara, né, a contrariedade em relação à liberação de qualquer tipo de droga ilícita no Brasil. Então, é importante também falar isso daqui para a população, que esse projeto de lei ele vai contra essas normativas, que essas sim estão em consonância com a opinião e a posição de toda a sociedade brasileira. Isso porque, deputada, não existe sequer uma pesquisa de opinião pública, uma enquete realizada no Brasil que tenha mostrado que a população brasileira é favorável à liberação das drogas. Logo, esse projeto de lei não representa a posição da sociedade brasileira e não representa os interesses da sociedade brasileira. Então, mais uma vez, obrigado e vamos seguir firmes aí nessa caminhada. Ok, então agora vou passar a palavra para o doutor Valentim, por favor. Eu queria agradecer o privilégio de ter participado dessa live, deputada. Foi uma honra, um prazer estar aqui, conhecer virtual, mas pessoalmente, o senador Girão, reencontrar o meu amigo ministro deputado Osmar Terra, conhecê-lo e estar com os meus dois líderes na área da medicina da psiquiatria nesta área, que são o Ronaldo Laranjeira e o Quirino Cordeiro. Eu me sinto muito bem representado pelos senhores e a senhora parlamentar, me sinto muito bem representado pelos meus colegas psiquiatras nesse debate. Eu estou à disposição, embora a minha fala seja provavelmente menos importante do que a do Ronaldo, que milita nessa área há muito tempo, trabalhando com pessoas que sofrem as consequências e tentando tratar essas pessoas. E eu me sinto também devedor do Quirino, que abandonou temporariamente a carreira acadêmica dele para nos representar no governo nessa nobre missão. Muito obrigado pelo privilégio e não ao projeto de lei 399. Muito obrigada, doutor Valentim Gentil. E agora eu passo a palavra ao doutor Ronaldo Laranjeira. Eu gostaria também de agradecer. Ficou mudo, professor. Tem que apertar uma vez só. O senhor está apertando. Aí, tá bom. Não, aperta uma vez só no microfone. Aí, pronto, ok. Agradecer à deputada Bia, deputado Osmar Terra, ao senador Girão, Quirino, Valentim. Assim, eu não tenho dúvida que para cada novo usuário de maconha, você vai ter pelo menos 4 pessoas afetadas da família. Esse é um dado muito importante. Nós não estamos discutindo só o uso individual de um adolescente da maconha. Estamos discutindo o impacto que vai ter, pelo menos, em 4 outras famílias que vão ser afetadas se o adolescente desenvolver uma doença crônica. Nós estamos falando de que esse é um aspecto importante de como a família pode ser afetada por esse novo projeto. E o segundo aspecto que eu gostaria de salientar mais uma vez é que o narcotráfico só vai aplaudir esse projeto de lei 399, porque à medida em que o governo possa endossar a plantação quase que ilimitada da maconha no Brasil, quem vai se beneficiar vai ser o grande narcotráfico aqui no Brasil. Então, eu acho que é muito bom ver o governo e os parlamentares, como vocês três, serem a voz ativa da população. Nós temos pesquisas que mostram que 70% a 80% da população brasileira é contra a legalização da maconha. Até os jornais mais favoráveis à maconha
mostra que qualquer dado, né, que você faça, pergunte, né, para 100 brasileiros randomicamente, quase 80% vai ser contra a legalização. Então, esse é um projeto que não atende a população brasileira, atende sim aos interesses do grande tráfico, que seja uma empresa que tenha a Bolsa de Valores de Nova York, no Canadá, mas não é do interesse dos nossos filhos e netos. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho parlamentar de todos vocês. Muito obrigada, professor. Vou passar agora, então, para as considerações finais do nosso senador Eduardo Girão. Agradecer a essa oportunidade ímpar que eu jamais imaginaria que um dia estaria participando assim de um aprendizado tão grande com pessoas que eu já admirava há muito tempo, como o professor Valentim Gentil, professor Laranjeira, Osmar Terra, que é uma inspiração para mim na política, com coragem, com ousadia no bem, com coerência. E eu queria encerrar para agradecer a Rossana Brasil, lá do Ceará, que está conosco aqui nessa live, é uma entusiasta da primeira hora, né? Desde 2014 que a gente vem aqui no Senado como ativista, nada de político não, como ativista, segurar cartaz aqui, e a coisa realmente agora está chegando num desfecho que eu espero que o Brasil seja poupado disso, né? As pessoas que têm fé, né? A gente sabe, eu acredito que é uma guerra espiritual a que a gente vive aqui no Brasil. As pessoas que têm fé, sejam católicos, evangélicos, espíritas, orem, mas também participem se manifestando para o seu parlamentar, né? Então, a gente está vivendo realmente um momento de decisão agora, e esse projeto parece que já está tudo combinado nos bastidores para se colocar em pauta, mesmo contra a opinião do povo brasileiro, mesmo em momento de pandemia, a coisa está bem encaminhada, né? Sabemos dos interesses que estão por trás, o próprio George Soros, o mega investidor mundial aí, se movimenta nos bastidores com dinheiro do próprio bolso, né? No Uruguai parece que foi $1,5 milhão, na Califórnia também deu. Então são interesses pesados, já que o tabaco começou a crescer muito, começou a decair muito pela consciência das pessoas do mal que faz ao corpo físico. A maconha tudo aquilo que o cigarro faz multiplicado por 8 vezes, né? E ainda atinge cérebro, e ainda destrói família, e ainda potencializa a esquizofrenia, evasão escolar, tudo de ruim. Tudo de ruim. Então, essa consciência precisa chegar logo para as pessoas, porque nós estamos sendo aqui enganados. Brasil não é Uruguai. O Uruguai está aí, já fez lá a liberação, a população não se manifestou tanto, está o estrago feito social lá no Uruguai, né? Os crimes estouraram, o consumo de maconha explodiu, o tráfico aumentou. É o que o Kevin Sabet, um dos maiores consultores sobre drogas no mundo, disse para a gente, né? O que vai acontecer no Brasil multiplicado por... porque o Uruguai é um pedacinho ali de um estado pequeno brasileiro, né? Então, muito cuidado com isso, e a gente precisamos nos mobilizar juntos, de mãos dadas, para cobrar dos nossos parlamentares que não deixem colocar isso nesse momento que não tem debate, que é virtual. É fundamental a sua participação. Faço um apelo a quem está nos assistindo. Multiplique esse vídeo, principalmente o começo dele ali, nas explanações do Valentim Gentil, do Laranjeiras, do Quirino. Vejam essas falas técnicas, científicas, e sintam a verdade, pesquisem sobre o assunto, né? É a ciência boa, né? Que é a verdadeira ciência. Vai nas fontes. Muita paz para vocês, tudo de bom. #PPAC.
L399, não. Muito obrigada, meu amigo senador Girão. E agora eu passo a palavra para o deputado, nosso ministro Osmar Terra, para as suas considerações finais. Bom, Bia, eu quero agradecer a tua capacidade aí de mobilizar rapidamente uma live tão importante como essa, né? Na verdade, foi uma ação quase de improviso aí que nós tivemos que fazer, e tu foi a peça-chave aí que viabilizou. Porque era importante discutir isso hoje, porque amanhã pode ser que esteja na pauta, né, o projeto. Já. Então, era importante essa opinião das nossas referências científicas, né, das pessoas mais qualificadas que tem no país aí para dar uma opinião sobre isso, como nós tivemos hoje. Eu quero também agradecer as tuas palavras, né, Bia? Tu foram muito gentis, mas eu acho que a gente tem que fazer política para mudar o mundo, não interessa a posição que a gente esteja, né? A gente tem que estar sempre militando, né, Bia? E tu é um exemplo disso, né? É uma pessoa que eu passei a admirar muito, eu não te conhecia até tu aparecer na política, nós somos de estados diferentes, lugares diferentes do Brasil, né? Mas eu senti firmeza, eu senti que a gente tem agora um porto seguro aí nessa luta também dentro do Congresso, contigo, né? E contigo na Câmara e com o Girão lá no Senado, no Stevenson também, e com o Diego Garcia. Enfim, nós estamos com uma turma boa aí, né? Uma turma bem mobilizada que eu acho que pode ajudar a evitar essa tragédia, né? Não se preocupe com a votação, Quirino, eu não dou a menor pelota para qualquer consulta pública que a Câmara dos Deputados faça, né? Que é sempre com viés pró-maconha. Né? A equipe que faz ali toda é pró-maconha, então não adianta, entendeu? Não adianta a gente gastar chumbo. Lá no Rio Grande do Sul, não adianta gastar chumbo e chimango, entendeu? Era a maior ofensa que podia fazer na Guerra Civil ao adversário que não merecia nem a bala, né? Então, gastar chumbo não adianta. Estou falando metaforicamente aqui, é claro. Então, eu acho que esse lobby aí, eu não dou bola mais para isso, já passei da idade também de acreditar que isso aí é uma coisa séria. Né? E eu acho que esse assunto é tão grave, é tão importante, né? Envolve tanto a população brasileira e a postura, e é contrário, inclusive, ao que a população brasileira entende, né? Que eles só conseguiriam tentar viabilizar isso como escondendo-se atrás de alguém que realmente está sofrendo, né? Realmente, como o Quirino falou, é um cavalo de Troia mesmo. Eles estão dentro de um cavalinho, empurrando o cavalo para dentro para depois fazer a liberação geral, liberou geral, né? E a minha preocupação é que eles estão tentando mostrar que o Congresso, de alguma maneira, pode apoiar isso, para que o passo seguinte é a votação do Supremo, que está suspensa. Então, uma votação do Supremo que 3 ministros votaram a favor da liberação, na prática, a favor da liberação que eles votaram, né? E se isso prosseguir, né, vai ser... Agora, como o Congresso sempre se manifestou contrário, e como o presidente da República, o governo federal é contrário, o Executivo e o Legislativo é contrário, e a população é contrária, é complicado para o Supremo tomar uma decisão tão grave como essa, numa votação simples, né, de 11 votos, né, numa reunião plenária do Supremo. Acho que né? Eu acho que o Supremo não devia entrar nisso. Isso deve ser uma tarefa do Congresso Nacional, de quem tem voto, que de alguma forma tem a representação da sociedade para poder tomar uma decisão tão grave, né? Então, eu acho que nós deveríamos ter, inclusive, como esse lobby, se esse lobby continuar, se a pressão continuar em cima dos deputados, em cima mesmo que não se aprove essa lei, nós temos que pensar na possibilidade de um plebiscito, né? Ouvir a população mesmo e terminar com essa novela, né? Fazer um plebiscito contra a liberação das drogas, contra a liberação da maconha, contra o plantio de maconha, um plebiscito para ser, inclusive, na eleição de 2022. Vamos ver quantos vão se eleger a favor da liberação das drogas, se tiver um plebiscito desse em 2022, né? Então, eu acho que até isso a gente tem que pensar. Não estou dizendo que isso seja viável, ou que nós devamos defender isso agora, mas é importante ter isso como uma possibilidade, né? Se ficar essa pressão brutal aí desses lobby canadenses, Jorge Soros e Open Society. A Open Society, para quem não sabe, é ligada ao Jorge, financiada pelo Soros, ela tem mais recursos que a Senad. Ela tem mais recursos para
fazer a campanha de liberação das drogas no Brasil, que é a SANAD, né? Sem falar nas empresas canadenses e outras que estão vindo por aí. Então, é um lobby poderosíssimo, né? Eu acho que nós temos que estar preparados para tudo, mas agora o nosso objetivo é derrotar esse PL 399 e não deixar ter urgência. Isso aí tem que ter, quanto mais tempo tiver de debate, mais claro vai ficar que é uma enganação, que é uma conversa fiada para a liberação da droga. Era isso, muito obrigado mais uma vez, Bia, pelas tuas palavras, queridas. Conta comigo aí, nós vamos estar juntos em muitas lutas ainda, né? A nossa frente parlamentar que tu está criando aí, que eu já me considero minha também, né? Que tu faça com que ela ande o mais rápido possível, né? Porque nós vamos precisar muito dela agora nos debates que virão, né? E estar junto aí com o senador Girão é uma honra incomensurável, né? Eu gosto muito dele e acho que ele é uma novidade aí na política importantíssima para o país, né? E o Quirino, não preciso elogiar o Quirino, né? Eu só faço declaração de amor para ele em tudo que é reunião, né? Então não tem mais. Ele está prestando um grande serviço. Ele deixou, realmente, acho que o Valentim falou e que o Ronaldo Laranjeira falaram também, né? Que o Quirino deixou uma carreira acadêmica promissora, né? Com possibilidade de ser uma grande referência aí, acadêmica, como pesquisador, para ajudar o Brasil. Eu acho que isso é que enobrece mais aí o trabalho do Quirino, né? Para ajudar o Brasil a avançar no lado positivo e evitar retrocessos graves como esses que estão tentando fazer. E o professor Valentim Gentil e o Laranjeira, pelo amor de Deus, né? Se nós não tivermos, enquanto eles estiverem com a gente, acho que nós estamos muito bem acompanhados e muito bem servidos do ponto de vista da ciência. Por isso que eu peço para eles agora ficar meio de plantão esses próximos dias aí, porque são dias que podem valer décadas, né? Então, nós contamos muito com vocês. Muito obrigado, um abraço aí para todo mundo. Bom, pessoal, eu quero mais uma vez agradecer a todos os convidados, todos que participaram dessa live incrível. A gente vê pelos comentários que as pessoas gostaram muito. Foi muito esclarecedora a live. Professor Ronaldo Laranjeira, doutor Valentim Gentil, nosso secretário Quirino Cordeiro, senador Eduardo Girão, ministro Osmar Terra e todos vocês que nos acompanharam até agora. Vou pedir que realmente vocês curtam a live, compartilhem essa live e, como disse aqui, uma pessoa que eu coloquei aqui o comentário, foi o Luiz Teixeira, vamos ficar de olho nos deputados federais que votaram a favor. Hashtag PL399, não. Então, não só ficar de olho, vamos fazer esse trabalho de escrever para o seu parlamentar, manda um e-mail, manda um WhatsApp, vai nas redes sociais, entra no Twitter dele, vai lá, se manifesta, mostra que o povo brasileiro é totalmente contrário a essa lei, e apesar de, como disse aí o Osmar Terra, de não acreditar nas pesquisas que são feitas, nós vamos trabalhar para que coloquem o texto correto, que é do substitutivo, para que as pessoas não se deixem enganar. Senão depois eles lá dizem, aqui, o povo brasileiro nas redes é a maioria, majoritariamente a favor. Não é, não. Nós sabemos que não é. O povo pode votar sim para cuidar lá das criancinhas, mas o povo não quer plantação de maconha no Brasil. Então, Bia, se você me permite, uma frase para a gente encerrar, é uma frase que para mim é um convite muito grande, que é o seguinte: Edmund Burke, o estadista irlandês, disse o seguinte: o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços. Então, é muito importante a participação de cada um. Se tem uma coisa, eu aprendi aqui em 1 ano e meio, que político respeita, é um povo organizado, que se manifesta, diz o que quer. Então, hashtag PL399, não. Fale com o seu deputado. Muito obrigado. Boa noite. Depois dessa, encerrar com Edmund Burke, não precisamos falar mais nada. Boa noite, obrigada a todos pela companhia de vocês. Eu vou encerrar aqui essa live. Vamos lá.